Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Vamos continuar aí com a nossa série sobre o estudo deste livro, né, o Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Para quem está chegando agora, eu já fiz um vídeo, né, e esse é o segundo, dando uma continuação deste livro, né, dessa obra, e esse vídeo nós vamos falar especificamente de algumas experiências, né, que já foram feitas aí desde a década de 60 e que o Pascal Bernardin relata nesse livro. Então, é sobre as técnicas de manipulação psicológica, né? As técnicas de manipulação psicológica, elas já se mostravam com excelentes resultados desde a década de 60, né? E veio se aperfeiçoando cada vez mais a ponto de hoje serem ensinadas nos IUFMs, né, o Instituto Universitário de Formação de Mestres. Pascal Bernardin apresentou alguma dessas técnicas, né, que se baseiam principalmente na psicologia e no engajamento e também no behaviorismo, que é uma teoria e um estudo psicológico que possibilita a previsão e o controle do comportamento humano. Então, uma dessas primeiras experiências é chamada de submissão à autoridade. Tá? Então, como é que funciona? Submissão à autoridade é uma experiência, né, que foram feitas, na realidade, várias experiências, né, pelo professor Stanley Milgram, que mostrou o papel da submissão à autoridade e o seu impacto no comportamento humano. Então essa experiência ela foi repetida em vários países, né, envolvendo aí 300 mil pessoas, né? Então a experiência ela envolve basicamente 3 pessoas. Primeiro é o pesquisador, que é o que vai aplicar o experimento, né, e ele representa a autoridade. A segunda pessoa é um colaborador do pesquisador, né, é uma pessoa que vai se passar por aluno, né? E a terceira pessoa é o professor, que é o objeto desse experimento. Então assim, o professor, convencido de que a função do experimento, né, é determinar a influência das punições no aprendizado e que, na realidade, o experimento vai se tratar da submissão do professor diante de uma outra autoridade, no caso do pesquisador. Mas o professor é convencido de que o experimento é para determinar sobre as influências das punições no aprendizado, né? Então, o professor, ele é a cobaia, só que ele não sabe, é o único que não sabe que ele está sendo a cobaia. Então, o professor ele vai apresentar uma lista enorme, né, com muitas palavras, né, para testar a memória desse aluno, desse suposto aluno. Toda vez que o aluno comete um erro, o professor deve puni-lo com um choque. De início, as descargas elétricas elas são leves, não é? São inofensivas, mas conforme os erros aumentam, a punição fica ainda mais severa, aumentando os níveis das descargas elétricas, né? O choque fica cada vez mais forte conforme os erros vão aumentando. Só uma observação. Embora o professor acredite que os choques são reais, o aluno está apenas representando um papel, né? A pessoa que está se passando por aluno, ela está apenas representando o papel, né? Como um ator ali, representando como se ela tivesse de fato levando um choque. Então, e ela faz isso justamente para levar o professor a acreditar que a punição está sendo dada de maneira correta, né? Então, essas supostas descargas elétricas vão de 15 a 450 volts, né? Que já seria um absurdo. O professor,
antes do início da experiência, ele é o único a levar de fato um choque de 45 volts, apenas para assegurar de que o gerador, de que a máquina, né, de choque, ela está funcionando. Então, antes de começar a experiência, o professor leva lá um choquinho de 45 volts para ele se certificar de que a máquina funciona e de que ela vai dar as devidas descargas elétricas, né? Então, o pesquisador, durante a experiência, o pesquisador vai orientar e encorajar o professor para que a experiência seja feita, né? As falas do pesquisador são rigorosamente pontuadas. Caso o professor faça alguma objeção, a primeira objeção que o professor venha a fazer, o pesquisador vai dizer: queira continuar, por favor. Havendo uma segunda objeção, o pesquisador ele vai responder: a experiência exige que você continue. Numa terceira objeção, a resposta será: é absolutamente essencial que você continue. Se o professor ainda insistir com alguma recusa pela quarta vez, o pesquisador responderá: você não tem escolha, deve continuar. Se ainda assim o professor resistir e continuar com suas objeções, a experiência é encerrada. Então o professor ele vai reclamar e até a quinta vez, né? Na quinta vez que o professor se opor à experiência, reclamar de alguma coisa, aí na quinta vez a experiência ela é encerrada, né? Então o pesquisador ele vai pontuando essas respostas, encorajando o professor a continuar, né? O resultado dessa experiência é: mais de 60% dos professores finalizaram a experiência, mesmo acreditando que deram choque nos alunos de até 450 volts. Mas essa taxa ela aumenta em alguns países, chegando até a 85%, ou seja, mesmo debaixo de uma intensa pressão psicológica, esses professores foram até o fim. A hipótese de haver sadismo, né, por parte dos professores foi refutada, uma vez que, quando eles eram deixados sozinhos, quando o pesquisador, por algum motivo, né, isso fazia também parte, né, da experiência, quando ele se ausentava por algum minuto, esses professores eles diminuíam a descarga elétrica, né? A maioria, inclusive, deixava a descarga no nível mínimo, né? Então, o professor ele fica totalmente submisso diante da autoridade do pesquisador, né? Os professores que foram até o fim dessa experiência não tentaram parar a experiência e nem denunciaram o pesquisador. Então, é uma experiência bem famosa, né? É muito interessante sobre essa questão da submissão diante da autoridade. Um outro experimento que o Pascal Bernardin relata no livro é o conformismo, né? Então, o pioneiro de psicologia social, Solomon Elliott Ash, estudou sobre a tendência ao conformismo em sua célebre experiência das linhas desiguais. Em uma sala com algumas pessoas, o pesquisador mostra em um quadro branco uma sequência de imagens de linhas horizontais, numeradas e com tamanhos diferentes. Apenas uma pessoa do grupo é a cobaia. As demais fazem parte do plano da experiência. São atores e estão combinadas com o pesquisador de responderem à mesma medida das linhas apresentadas. Então, quando o pesquisador mostra a imagem com as linhas e pergunta qual delas é a menor, por exemplo,
todos os atores respondem à alternativa errada, tentando induzir a pessoa que está ali para ser avaliada ao erro, né? Ou seja, a pessoa que está sendo a cobaia naquela sala, ela tem apenas duas opções: ou dar a resposta errada, ou ir contra a opinião das outras pessoas da sala e responder corretamente. Resultado: 32% das respostas dadas são erradas. Depois da experiência, os indivíduos que foram testados confessam que depositaram a sua confiança na resposta da maioria, o que revela uma total falta de confiança no julgamento, né? No julgamento pessoal, uma falta de confiança em si, né? Em si próprio. Outros ainda confessaram que optaram pela opinião da maioria para não parecerem diferentes ou inferiores, né? Então isso significa que a percepção dessas pessoas foi modificada para se igualarem à opinião da maioria, mesmo que a maioria estivesse errada. Então é bem interessante essa experiência. Lembra até aquelas pesquisas de opinião, né, na época de campanha eleitoral, né, Ibope, Datafolha e por aí vai. Na época da campanha de 2018 do Bolsonaro, né, que todas as mídias diziam que no segundo turno Bolsonaro perdia para todo mundo, né? E recentemente, ontem ou anteontem, também saiu nos Estados Unidos, né, uma enquete sobre a campanha do Donald Trump, dizendo que ele estava muito abaixo nas pesquisas, né, com relação ao seu concorrente, que, se eu não me engano, ele foi vice do Obama. Mas enfim, então essas enquetes, essas pesquisas, elas tentam induzir através de uma mentira, né, de uma inflação de números tendenciosos, tenta manipular a opinião das outras pessoas dizendo: olha, esse aqui está ganhando, né, então votem nele. É aquela ideia de tipo, eu vou torcer para quem ganhar, né? Então essas enquetes, né, elas têm esse papel também, tá? Continuando, uma outra experiência chamada normas de grupo, né? O psicólogo turco Muzaffer Sherif foi um dos fundadores da psicologia social e investigador dos fenômenos de grupo, né? Sua experiência sobre o efeito autocinético mostra a influência que o grupo exerce sobre as atitudes de seus membros. Para a experiência, é necessário colocar uma única pessoa em uma sala escura com uma pequena fonte luminosa em algum canto da sala. Essa pessoa, ela é orientada a descrever os movimentos dessa pequena luz. A questão é que essa luz, ela permanece imóvel o tempo todo, né? Como a pessoa ela não encontra nenhuma referência, ela começa a ver movimentos erráticos, né? Que é conhecido aí como efeito autocinético, né? Depois de um tempo, essa pessoa passa a acreditar que os movimentos dessa luz repetem com um certo padrão, né? Quando esse mesmo experimento é aplicado com várias pessoas na sala, dando a ela liberdade de se comunicarem, né, de falarem entre si sobre a observação, né, dessa luz, logo surge uma norma de grupo, né, que todos acabam seguindo, né? Ainda que uma pessoa do grupo seja deixada sozinha depois, ela continuará conformada com a mesma norma do grupo, com a mesma opinião do grupo, né? O Sherif, né, ele reúne esses resultados e generaliza até que, segundo as suas palavras, o estabelecimento de normas sociais, como estereótipos, as modas, as convenções, os costumes e os valores. Então, é a ideia de fazer com que o indivíduo
passe a adotar uma norma pré-determinada através das influências sociais. Por isso que as empresas, né, utilizam aí pessoas famosas em suas propagandas, né? Atores, atrizes, jogadores de futebol, entre outras personalidades, né, que são influenciadores naturais e acabam passando credibilidade e confiança ao vender determinado produto, serviço ou ideia, modificando assim a norma social, né? Então isso é muito comum também e muito observável aí no dia a dia. Um outro experimento bem conhecido chamado pé na porta. Então, os pesquisadores Jonathan L. Friedman e S.C. Fraser, em 1966, tornaram público o fenômeno chamado pé na porta. Em vários experimentos, né? Em um desses experimentos, busca-se pedir que o indivíduo faça algo fácil, né, chamado de ato aliciador, relacionando ao objetivo real da experiência, que é algo bem mais difícil, né, chamado de ato custoso. Ou seja, pede para a pessoa cumprir uma determinada tarefa fácil, né, uma coisa fácil de se fazer, para depois pedir uma coisa mais difícil de se fazer. Seguindo esse esquema, a pessoa se sente, de certa forma, envolvida na causa, né? Isso porque ela ficou presa psicologicamente pelo ato mínimo, né? Por aquela tarefa mínima, aquela tarefa fácil. E em seguida ela estará predisposta a fazer uma tarefa mais difícil, que se fosse pedida a ela anteriormente, dificilmente aceitaria fazê-lo. Então a ideia é assim: primeiro dá uma tarefa fácil e um tempo depois pede que ela faça uma tarefa mais difícil. Como ela já está psicologicamente envolvida com a primeira tarefa, ela vai acabar tendo mais predisposição a cumprir uma segunda tarefa, ainda que seja mais difícil de se fazer. Se essa pessoa recebesse primeiramente uma tarefa mais difícil, teria mais dificuldade para que ela aceitasse a fazer logo de pronto, né, de cara, uma tarefa mais difícil. Então começa gradualmente. Apresenta a ela uma tarefa mais fácil, né, que chama ato aliciador, e depois uma tarefa mais difícil, que é chamado de ato custoso. Um exemplo é a enquete formulada para as donas de casa, né, para elas responderem sobre os seus hábitos de costume. Então, seria uma enquete que fariam para essas donas de casa, uma enquete longa, chata, né? E com esse teste feito, apenas 22%, né, dessas pessoas, 22% delas aceitaram a participar, mesmo sendo abordadas pessoalmente. Num outro teste, os pesquisadores apresentaram uma enquete muito simples, rápida e através de ligações telefônicas, tratando de um questionário de 8 perguntas sobre o consumo de produto de limpeza. Então era muito simples. O pesquisador ligava, fazia 8 perguntas sobre os tipos de produtos de limpeza que a dona de casa usava, né? 3 dias depois, os pesquisadores apresentavam a primeira enquete, aquela enquete mais chata, mais longa, tediosa, para que essas mesmas donas de casa também fizessem. A taxa de aceitação subiu de 22% para 52%. Pascal Bernardin nos chama a atenção para o poder de manipulação através de um procedimento tão simples, né? Ainda tem uma segunda experiência feita com 2 grupos, né? Para o primeiro, pede para colocar uma placa enorme na frente da casa, né? Seria um ato custoso.
E para um segundo grupo, pede para colocar um adesivo na janela, que seria algo mais fácil, seria um ato aliciador, né? Depois, pedir a instalação de uma grande placa no jardim que encobriria parcialmente a casa, né? E a placa, ela teria escrito, né, uma recomendação para os motoristas para serem mais prudentes no trânsito. Então, o que acontece? Para o primeiro grupo, chega e pede o seguinte: olha, eu venho colocar essa placa aqui em frente aí do teu jardim, na tua casa, eu posso fazer isso, né? Será que você permite? E no segundo grupo, em vez de levar uma placa enorme, leva um pequeno adesivo para colocar na janela, né? Então, obviamente, a pessoa vai aceitar com muito mais facilidade esse adesivo. Para que depois, né, desse segundo grupo que aceitou o adesivo, alguns dias depois, apresentem-se essa placa enorme, se ela permite colocar na frente de casa. Então, acaba sendo mais fácil, né? Um outro experimento, também muito conhecido, chamado Porta na Cara, acaba sendo um complemento, né, dessa experiência anterior, que é o pé na porta. Então, o Porta na Cara trata de se fazer um pedido difícil, aí é o contrário, né? Um pedido de difícil realização que facilmente será negado, né? Para depois pedir uma tarefa fácil que será aceita sem contestação nenhuma. Ou seja, você quer que uma pessoa aceite determinada coisa. Antes de você apresentar aquilo que você quer que ela aceite, você apresenta algo muito mais complicado, mais difícil, de difícil aceitação. Ela vai negar e logo em seguida você apresenta então aquilo que você quer, que é algo muito mais fácil. Aí ela vai aceitar fazer, né? Agora imagine essas técnicas sendo usadas na aplicação das leis. Então, vamos imaginar uma lei assim, que alguns governos queiram colocar determinada lei que não é bem vista, não será bem vista, não será aceita pela sociedade. Aí o que se faz? Coloca-se uma outra lei muito mais rigorosa, muito mais difícil de ser aceita. A sociedade não vai aceitar, logo em seguida coloca aquela primeira que, apesar de ter uma rejeição pelas pessoas, acaba sendo mais fácil de haver uma aceitação pela sociedade, porque ela negou já uma outra. Sobre dissonância cognitiva. O psicólogo estadunidense Leon Festinger, ele desenvolveu a teoria da dissonância cognitiva no ano de 1957, provando que os nossos atos podem influenciar nossas atitudes, opiniões, nossos valores e crenças. Festinger mostra que os nossos atos podem não apenas influenciar, mas modificar as nossas opiniões. Já foi provado que os comportamentos podem ser induzidos através da autoridade ou se usando do conformismo, né? Como falei das experiências anteriores. Também das técnicas do pé na porta e porta na cara. Em resumo, a dissonância cognitiva é uma contradição entre dois elementos do psiquismo de uma pessoa, podendo ser esses elementos opinião, sentimento, valor, conhecimento, recordação de um ato e assim por diante. Então, é quando uma pessoa vivencia o choque entre uma atitude que vai de encontro com seus valores ou sentimentos, gerando um conflito. Tá? Tem uma experiência aqui que eu acho bem interessante. Uma senhora que havia fundado uma seita dizia receber mensagens extraterrestres sobre o fim do mundo. Revelado a ela o dia da catástrofe, os membros da seita foram orientados a se reunirem na véspera para depois serem conduzidos em segurança para o interior de uma nave espacial, né? Obviamente que essa nave ela nunca apareceu.
O pesquisador Leon Festinger, que estava estudando o grupo dos membros dessa seita, né, ele observou a redução da dissonância cognitiva que o evento causou. Ou seja, a redução desse conflito psicológico do grupo, né? Então, após a hora marcada do fim do mundo, né, a senhora Kish, que é a líder da seita, que fundou a seita, ela anunciou aos membros ter recebido uma nova mensagem reveladora, dizendo que a fé dos seus discípulos evitou a catástrofe e, com isso, evitou o fim do mundo. Debaixo de uma intensa dissociação cognitiva, os membros aceitaram de imediato e com alívio a explicação do mundo não ter acabado naquele momento. Ao mesmo tempo que essa nova mensagem era uma oportunidade de se tornarem ainda mais apegados à seita, ainda mais crentes nas mensagens recebidas pela senhora Kish. Claro que a nova mensagem, explicando o adiamento do fim do mundo, serviu de imediato para diminuir aquela dissonância intensa, né? Diminuir aquele conflito interno dos membros, né? Que acreditaram que em tal dia, em tal hora, o mundo acabaria e eles seriam resgatados um pouco antes disso por uma nave espacial. Isso não aconteceu, então toda aquela crença gerou um conflito. E aí, com uma nova mensagem, né, desses supostos extraterrestres, dizendo que foi a fé deles que evitaram que a catástrofe viesse a acontecer e o fim do mundo. Então isso serviu para eles se apegarem ainda mais, né, a essa seita, né? Que poderia acontecer ao contrário, eles poderiam se revoltar dizendo, olha, falando para a líder da seita, você é uma charlatã, você nos enganou, não quero mais saber disso. Não, eles se apegaram ainda mais a essa seita, né, e se tornaram mais fiéis a essas mensagens, né, a essa líder aí, essa senhora que é líder da seita. Então, é bem interessante, né, esse experimento. E o que é comum dentro das seitas, né, esse tipo de comportamento é muito comum, né, por conta desses conflitos internos, né, dessas dissonâncias cognitivas. Nas palavras do Pascal Bernardin, abrindo aspas, os fundamentos que servem de base a esses atos induzidos repercutem em seguida sobre as opiniões do sujeito, modificando-as, que é a chamada dialética psicológica. Fecha aspas. Então, trata-se de um processo muito eficaz que leva à modelagem do psiquismo humano, né? Além de constituir a base das técnicas de lavagem cerebral. Então, como a gente observou aqui nesse vídeo, eu coloquei alguns exemplos de experiências, né, que o Pascal Bernardin relata aqui no livro, o Maquiavel Pedagogo. Há outras experiências, inclusive com mais detalhes também, né? Quem tiver oportunidade, lê esse livro, considero um livro fundamental. Eu deixei de lado alguns detalhes para não me estender muito no vídeo. Então, nós somos testados, né? Nós somos cobaias que, com uma certa frequência, né? Essa ideia de vírus chinês, né? Que hoje já há um consenso internacional de que isso foi causado pela China, foi proposital, para que houvesse aí uma resposta na economia dos países e a China pudesse tirar proveito disso. Ainda sobre essa questão, né, do vírus chinês, aqui no Brasil se tornou totalmente político, né, muito claro, né, as atitudes dos governadores. E a questão da máscara, né, o que nos mostra o quanto as pessoas são passivas, o quanto existe conformismo dentro da cultura brasileira, o quanto nós somos conformados em simplesmente aceitar a usar uma máscara que não tem eficiência nenhuma, que não vai impedir a propagação do vírus, né?
Então, nós somos manipulados, né, por toda essa narrativa da mídia, né, que desde lá do início, quando começou essa história aí do Covid, as mídias vieram com todo esse terror psicológico e a maioria, a grande parte da população acatou isso e aceitou, a ponto de que hoje as pessoas se acostumaram a usar máscaras, o que eu acho terrivelmente lamentável, né? O nível de conformismo, de comportamento manipulável, né? Então as pessoas, elas se acostumaram com a máscara e infelizmente eu considero isso lamentável, né? Então colocaram uma mordaça na boca das pessoas, né? E eu vejo que a máscara, o uso de máscara foi um prenúncio dessa PL 2630, né? Que é a restrição da liberdade de expressão, né? Nos meios sociais, né? Pela internet, pelas redes sociais. Então, essa máscara, ela acaba sendo aí um prenúncio dessa tentativa de calar, né, o povo com essas restrições de liberdade de expressão. Pessoal, mais uma vez obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, comente. Nós ainda vamos falar muito sobre esse livro aqui, Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Teremos aí outros vídeos, né? E além dele, nós vamos finalizar aí a série do Professor Olavo, a Nova Era e a Revolução Cultural, e já vamos entrar numa outra série bem interessante sobre o Asilo Arcan, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e faça o seu caminho.